Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar a história de Bauru, sabe? Bem no coração de São Paulo. Isso aí. Vamos usar como base um e-book bem legal que conta essa evolução toda. Uma fonte interessante para entender essa trajetória. Exato. E a nossa missão aqui é entender os momentos cruciais, né? Como é que um pequeno povoado lá no sertão virou esse polo regional importante. Pois é. E parece que teve um elemento, assim, super decisivo nisso tudo, não é verdade? Ah, sem dúvida. O que chama atenção em Bauru é a rapidez, sabe? A velocidade com que tudo aconteceu. E o grande motor disso, o que realmente, virou a chave, foi a chegada da ferrovia. A ferrovia. Não foi só crescimento econômico, foi uma redefinição total da cidade, do futuro dela. Interessante isso. Vamos então começar do começo mesmo. Fim do século XIX, a região era puro sertão, né? Exato. Sertão bruto. Como é que surge o primeiro núcleo ali? Eu li sobre o Luiz Antônio da Silveira, a Fazenda das Palmeiras, 1884. Isso, ele foi fundamental. O pioneiro. Foi ele quem, em 1888, doou as terras para construir a capelinha, né? Do Divino Espírito Santo. Ah, sim! E o cemitério também. Foram os marcos iniciais do povoado, que no começo chamava Espírito Santo da Boa Vista. Um nome bem diferente. Bem diferente. Era um começo simples, né? Focado ali na igreja, na comunidade se formando. E o nome Bauru, que veio depois, tem uma história curiosa, né? Algo ligado à natureza. Tem sim. Vem do Tupi e Guarani. A origem não é 100% certa, mas pode ser Ibauru. Ibauru, o que significa? Algo como cesta de frutas ou, talvez, rio de muita água. Rio das frutas. Reflete bem a visão da época, né? Uma terra farta, cheia de recursos naturais. Uma visão quase idílica, né? Exatamente. Que contrasta bastante com o que viria depois, com a chegada dos trilhos. E aí, chegamos no ponto crucial, a ferrovia. É onde a história de Bauru fica realmente interessante, pelo que parece. Ah, com certeza. É o divisor de águas. Mas por que Bauru? Várias cidades tiveram ferrovias. O que fez Bauru ser tão especial nesse sentido? A chave foi a convergência. Bauru não foi só um ponto final ou uma parada. Ah, Ela virou o ponto de encontro de duas gigantes da época. A Estrada de Ferro Sorocabana, que vinha de São Paulo. certo. A EFS? Isso. E a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a NOB, que estava rasgando o sertão em direção ao Mato Grosso. Nossa, duas linhas se cruzando ali? Exatamente. Bauru se tornou um dos maiores, se não o maior, entroncamento ferroviário estratégico do Brasil. Uma verdadeira encruzilhada. Imagina o barulho, a movimentação? Pois é, o apito do trem virou, a trilha sonora da cidade. O som do progresso chegando. E as consequências disso? Imagino que foram enormes. Avassaladoras. Primeiro, uma explosão. De gente, de dinheiro, chegou muito imigrante. De onde eles vinham? Nossa, de todo o canto. Italianos, portugueses, espanhóis, depois japoneses, sírio-libaneses. Vinham atrás de trabalho, de oportunidade. Isso deve ter mudado a cara da cidade. Completamente. Impulsionou a economia de um jeito absurdo. E criou uma cidade muito cosmopolita para a época, né? A estação central virou o coração pulsante de Bauru. Faz sentido. Daí vem aqueles apelidos, Cidade Sem Limites, Cidade do Trem. Exato. Refletem bem essa energia, esse dinamismo todo que a ferrovia trouxe. Os trilhos eram as veias por onde corria o progresso. E aí, com toda essa força, Bauru entra no século XX já se modernizando. Sim, o século XX é a consolidação. Chega asfalto, luz elétrica, água encanada, a infraestrutura urbana mesmo. E a economia também se diversifica, né? Não fica só no café ou na ferrovia. Isso. O comércio cresce, os serviços se expandem, a indústria começa a aparecer. Mas o interessante é que Bauru manteve essa vocação de ser um polo. Em que sentido? Hoje, ela é muito forte em duas áreas principais. Educação superior é uma delas, tem USP, Unesp, Unisagrado. Um centro de conhecimento importante. Muito. E a outra área é a saúde.
Bauru é referência nacional, até internacional, por causa do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP. Ah, o Centrinho, famosíssimo. Exatamente, o Centrinho, pioneiro no tratamento de fissura lábio-palatina e outras condições. Um orgulho para a cidade e para o país. Falando em Bauru ser conhecida fora, tem aquela história deliciosa que levou o nome da cidade para o Brasil todo, né? O sanduíche. Ah, sim. Essa é ótima. O sanduíche Bauru. Curioso que ele não nasceu em Bauru, né? Não? Onde foi, então? Nasceu em São Paulo, capital, lá nos anos 30, no Ponto Chique, um bar tradicional. Sério? E por que Bauru, então? Foi criado por um estudante de direito que era de Bauru, o Casimiro Pinto Neto. Ele pediu um lanche diferente lá no bar. E qual era a receita? Aquela que a gente conhece. A original é bem específica, olha só. Pão francês sem miolo, rosbi fatiado fininho, tomate em rodelas, picles de pepino, até aí ok. E o segredo? Uma mistura de 4 tipos de queijo, prato, estepe, suíço e gouda, derretidos juntos em banho-maria. Nossa, que trabalheira! E que delícia deve ser. Pois é, o pessoal gostou, começou a pedir o lanche do Bauru e o nome pegou. Uma homenagem à cidade natal do criador. Mostra como Bauru já estava, de certa forma, na boca do povo. Que trajetória incrível! Começa lá na Fazenda das Palmeiras, vira esse nó ferroviário super dinâmico e se transforma nessa cidade moderna, polo de educação, de saúde e ainda dá nome a um sanduíche clássico. É uma história de transformação impressionante. Se a gente fosse resumir, tirar uma lição principal dessa jornada toda de Bauru, qual seria? Olha, eu acho que Bauru é um exemplo muito claro de como dominar a conectividade foi a chave para o sucesso no século passado. Ser esse ponto de encontro, de passagem... A conexão física, no caso, pelos trilhos. Exatamente. E isso definiu a ascensão da cidade. Foi o que permitiu que ela crescesse e se destacasse. Isso nos leva a pensar no hoje, né? E no futuro. Pois é. Fica a reflexão. Se a ferrovia foi o trilho que levou Bauru ao desenvolvimento lá atrás, qual é a conexão-chave que Bauru precisa dominar hoje? No mundo digital, globalizado. Isso. Como é que esse legado de ser um ponto de convergência, um nó, pode ser, sei lá, reinventado para impulsionar o futuro? Qual será o próximo trilho de Bauru? Uma ótima pergunta para a gente terminar nosso mergulho de hoje. Fica aí a reflexão.